Bem, pessoal, eu sou Paulo Dias, CEO da Ponta. Estou aqui hoje com dois grandes amigos e grandes técnicos e grandes profissionais aqui da rastreabilidade brasileira. Um é meu amigo Mazinho, né, da Minerva Foods, uma pessoa que tem influenciado muito aqui junto com a gente há muitos anos que essa rastreabilidade brasileira possa ser diferente. E a outra, minha grande amiga e grande companheira de trabalho ali no dia a dia junto com as fazendas brasileiras há mais de 25 anos, que é a Carol, grande responsável e grande técnica aqui com a rastreabilidade. E a primeira pergunta que eu quero dizer para vocês e aí vem para você, Carol, para você me ajudar um pouco, para a gente conceituar, né, e botar todo mundo na mesma página, o que é rastreabilidade? E o que é a rastreabilidade no Brasil? O que é? Defina para mim o que é rastreabilidade. A gente está falando aqui, claro, de bovinos e bubalinos, né? É a informação do indivíduo desde o nascimento até o abate do animal, e a gente está falando do indivíduo. Então é ter toda a informação dele por toda a vida. E, Mazinho, me fale uma coisa, assim, a gente vamos pensar aqui, né? Qual que é a importância da rastreabilidade brasileira hoje? O que você me diz da grande relevância da rastreabilidade hoje no Brasil e para o mundo, né? A rastreabilidade hoje, ela, além do viés de garantias sanitárias, ela tem também muito forte o viés de garantia sustentável. Sobre a origem desses animais, onde eles foram criados, onde foram nascidos e criados e engordados. Garantindo para o produtor final que esse animal não passou por área de desmatamento, não consumiu produtos proibidos e foi criado e engordado dentro das normas de bem-estar animal. Hoje em dia, o consumidor não quer apenas consumir o produto, ele quer consumir os dados que estão por trás desse produto também. Essa geração ela quer saber onde esse animal foi criado, o que esse animal consumiu, como ele foi tratado, se teve respeito no abate, na engorda no abate. Então a rastreabilidade ela vem para garantir essas informações junto com a certificadora e junto com a tecnologia das empresas de software que facilitam esse caminho para a rastreabilidade. Muito bom, né? E aí, assim, a gente fica se perguntando, né? Rastrear é difícil, Carol? Não, é rotina. Ela é rotina que você tem que implantar dentro da fazenda. E aí tudo se torna tranquilo. Burocracia ela existe, mas em tudo tem burocracia. E aí se você quer atingir outros mercados, existem os protocolos que devem ser implantados nas propriedades. Não somente a questão do que está acontecendo aí no mercado, né, do plano nacional, com a identificação, que isso já é uma parte sanitária, mas que dá acesso à implantação de protocolos para você exportar os animais. Aí cada fazenda tem que verificar qual que é a sua necessidade, qual que é o teu foco, para poder implantar o sistema correto. Se eu fosse uma fazenda hoje, começando e iniciando a rastreabilidade, qual que é o meu primeiro passo? É o SISBOV. O SISBOV é a premissa para tudo, para todos os protocolos que tem no mercado. Então você tem que implantar o SISBOV e depois você vê qual que é o objetivo daquela produção para ver qual outro protocolo a ser implantado. Porque aí tem a questão dos indiretos, onde tem bonificações que os frigoríficos vão premiar as propriedades. Tem protocolo de fêmea envolvido também. E uma coisa que eu acredito, que eu vejo que ainda tem dúvida, é o SISBOV, ele para exportar, né, no caso para a Europa, ele não quer dizer que ele vai ser substituído pelo Plano Nacional. São coisas distintas. Então, vamos voltar aqui do zero. Se eu quero começar a rastreabilidade hoje, o primeiro contato que eu devo fazer é com a certificadora, para que ela possa fazer a primeira avaliação comigo e aí a gente conseguir montar os protocolos iniciais, correto? Exatamente. E nesse caso, quando eu contacto com a certificadora faz uma visita na minha fazenda, como é que funciona? O ideal é ver a estrutura da propriedade para ver qual que é o protocolo que dá mais certo da implantação, qual que é o objetivo desse produtor, com que mercado que ele quer atingir, qual tipo de contato que ele já tem com a indústria, para ver para qual lado ele vai, para qual destino é melhor a implantação para ele. Mazinho, me fala uma coisa, eu ganho dinheiro com isso? Isso vale a pena? O que eu, como produtor ali, nesse momento, rastreando, ganho com isso? Hoje temos várias modificações pelas entregas do animal. O animal rastreado pelo SISBOV, que atende a noventena, ele atende o mercado comum europeu, atende a Fata Hilton e atende os protocolos de rastreabilidade e monitoramento do individual.
Então a gente consegue 3 premiações, premiação Europa, premiação Hilton, premiação pelos protocolos. E o investimento é baixo perto dessas premiações, então tem um payback nisso. E a importância também do seu animal atender todos os mercados possíveis. Porque como a indústria, ela é uma indústria, o frigorífico é uma indústria de desmonte. Então é importante eu ter todas as habilitações possíveis do meu animal. Quando eu chego no abate, a indústria escolher quais os melhores mercados para atender. E dessa forma também premiar o produtor, ou bonificar o produtor com as melhores oportunidades que o mercado tem naquele momento. Então o importante é ter um animal com o máximo de habilitações possíveis para que o produtor acesse os melhores do mercado. E a certificadora, nesse momento, ela é crucial, porque é ela que vai dar essa validação que o frigorífico precisa. Eu entendo, assim, e aí eu vou fazer uma pergunta para você, Mazinho, para a gente poder aprofundar um pouquinho mais e fazer alguns diferenciais, né? Eu estou falando de Sisbov, significa dizer que eu estou subindo a régua à União Europeia. É isso? Ou seja, se eu tenho Sisbov hoje, eu estou atendendo o mercado mais exigente do mundo? Exatamente. Hoje o animal jovem, até 4 meses, 4, 10, 30 meses, que aqui esteja no Sisbov, ele atende todos os mercados do mundo. Então, assim, ele atende China pela idade, pela rastreabilidade, ele atende a União Europeia. Se ele for jovem, até 2 dentes, um animal dente de leite, 20 meses, ele atende Hilton. Então, assim, um animal bem terminado, jovem, com rastreabilidade, ele atende 100% dos mercados hoje. Então a rastreabilidade, ela não é só uma visão de rentabilidade, ela é uma gestão de risco também, né? Dado um mercado tão volátil, tantos mercados aí vindo a comprar carne no Brasil, estar com a União Europeia significa dizer também uma proteção na gestão de risco, porque realmente eu vou ter um diferencial para poder vender. É isso, né, Carol? Exatamente. E aí ter um sistema de gestão implantado dentro dessa fazenda faz total diferença. E eleva essa régua que ela precisa, é necessário ter, porque o sistema ele vai te dar N relatórios e N validações para complementar os protocolos que estão dentro da fazenda. Eu acho que a gente, vamos pensar assim, né? O produtor contacta a certificadora tem os seus processos ali como um todo e a gente precisa fazer a digitalização de tudo isso. Porque fazer no papel simplesmente ao longo do tempo a gente sabe que isso é uma dificuldade muito grande. Então, o que você tá me dizendo é que a gente precisa digitalizar isso como um todo, né? E quem tiver na parte digital, como é o caso da minha empresa, né? A gente tem um pouquinho de velocidade nessas transformações que a cadeia está passando para que os sistemas sejam, de certa forma, ter um pouco do seu papel ali de responsabilidade e garantir que aquele animal chegue para você ali dentro do frigorífico com todos esses dados importantes que o consumidor quer já ver, que a União Europeia exige. É isso, né? Exatamente, Paulo. E não podemos esquecer também que a rastreabilidade, além dela garantir aquele animal, aquele produto atingir os melhores mercados, ela deixa da fazenda também uma gestão de dados muito importante para a cadeia e para o setor produtivo. O produtor consegue avaliar os melhores animais, consegue avaliar os melhores lotes, tomada de decisão para utilizar outras ferramentas de comercialização, como boi a termo, ele se programa, ele se planeja vender esse animal com preço futuro. Então, assim, a rastreabilidade, os dados, essa gestão são todas integradas. Eu acho que é muito importante isso. Essa visão aí da gestão de dados é um ganho direto absurdo que a propriedade tem, né? Ela começa a gerir seu próprio ativo. Ou seja, um ativo que, primeiro, ela sabe controle de estoque, ela tem previsibilidade de poder fazer uma evolução de rebanho, ela consegue ver suas perdas, ela consegue crédito em função de poder garantir o seu ativo como um todo. E além disso, como eu falei da gestão de risco, ela consegue chegar a você e falar, pô, eu tenho uma entrega de animais rastreado para futuro e aí você conseguir fazer o seu fluxo de caixa, a sua fazenda se transformar ali ao longo do tempo, né? Mas, Carol, vamos lá. Nessa implantação e tudo isso, como é que você me apoia no dia a dia? Como que é seu trabalho ali? Porque a gente sabe, né? Até chegar esse brinco dentro do frigorífico ali, com o animal ali, eu falar, ufa, realmente entreguei um animal como um todo. Tem todo um processo ali ao longo do tempo. A gente tem mão de obras aí que a gente está vendo que precisa ser cada vez mais qualificada para utilizar tudo isso. Que apoio você me dá como produtor para que tudo isso aconteça?
Paulo, na verdade, sim, tem alguns cenários. Tem produtores que, quando querem aderir, eles já têm um sistema de gestão dentro da fazenda. Eles só, na verdade, às vezes não sabem do que é capaz daquele sistema fazer. E aí, como ele quer implantar a rastreabilidade em si, porque, na verdade, a rastreabilidade, se você parar para analisar, ele já faz. Ele já tendo um sistema de um software. E, às vezes, ele não tem nenhuma numeração oficial, mas ele já tem um chip dentro, ele já faz a rastreabilidade. Ele só não consegue, aí, com essa implantação, ele consegue gerir melhor todo esse cenário. Alguns já chegam dessa forma e outros não tem o sistema. E aí a gente pega, acaba que indica, sim, sistemas para ele conseguir fazer essa implantação como um todo. E a equipe até vamos falar, da ponta, chega para dar todo esse treinamento do sistema juntamente com a certificadora para ter todo esse contexto, assim, como único, né? A implantação da solicitação de brincos, a identificação dos animais que, querendo ou não, já são identificados, mas tem que colocar a numeração oficial, a fazer todo esse treinamento para começar. E a mão de obra é essencial. Esse treinamento para a mão de obra é essencial, porque senão você não tem quem opera um sistema, você não tem quem faz a rotina acontecer dentro da fazenda, para a certificação literalmente acontecer e essa fazenda poder aproveitar as bonificações depois que ela entrar numa lista, ou aproveitar até mesmo bonificações que não necessariamente precisa estar numa lista Europa, porque tem outros tipos de bonificação envolvido. Então, assim, cada caso é um caso, mas todos chegam num denominador comum, que é ter essa informação do indivíduo desde a entrada dele na propriedade, ou desde o nascimento dele da propriedade até o abate. A gente não pode descuidar das boas práticas de controle de dados, lembrando que aquele animal ele vai ter os seus eventos e registro ao longo de sua vida inteira, né? Mas um tempo atrás a gente teve grandes polêmicas aí, grandes discussões sobre a gestão do indireto, né? Na prática, o que é gerir o indireto e quais são os benefícios e o que isso realmente, que posição que a gente está hoje com essa gestão ao longo do tempo aí, já não é de hoje, né? Que a gente tem falando de indireto e o que a gente está mudando com a visão do indireto. Hoje a gente, para atender os melhores mercados, atender os principais clientes, temos que ter gestão do monitoramento indireto por conta da situação socioambiental das propriedades, de cria, recria e engorda. O que é o indireto mesmo, Marcelo? O indireto, ele é o criador ou o recriador, que é um ponto antes é um passo anterior à propriedade de abate. Então, eu vou abater meu boi amanhã, para eu gerir o indireto, eu tenho que saber a última origem dele, que ele veio para minha propriedade ali, é isso? Exato, temos um protocolo que ele analisa só o último indireto. Ok, a última GTA guiada ali para dentro. Para terminação. E temos um outro protocolo mais robusto, que ele analisa desde o nascimento, desde a propriedade de origem. Aí é na cria até... E pela rastreabilidade, pelo SysBob, a gente consegue acompanhar todos os passos desses animais por N propriedades SysBob que ele passar até chegar na indústria do frigorífico. Então, na verdade, a gente precisa da visão dos indiretos para uma questão de sustentabilidade como um todo. Isso avançou muito, vocês têm conseguido mercados aí com melhorias de valores aí, como é que está? Essa demanda do monitoramento do indireto, ela começou há algum tempo, demandada mais pelas indústrias automobilísticas por conta do couro dos animais. Então, a indústria automobilística estava deixando de usar o couro natural, o couro verdadeiro, né, para usar sintéticos ou outros tecidos. E, assim, se perdeu muita qualidade, não de qualidade do produto, mas perdeu até a oportunidade de faturar, né? O charme vai comprar um carro de $500 mil e vem com um couro sintético no banco. Mas o consumidor final também ele preferia talvez um couro sintético, mas não gostaria de saber que aquele animal, aquele couro daquele estofado veio de um área de desmatamento. Então ele queria garantia sobre aquele produto. Então essa indústria nos procurou e nós conseguimos atender essa demanda com alguns protocolos nossos. Mas a origem foi pela demanda automobilística e hoje já tem uma demanda muito forte pelo bife, pela carne. Se a gente for resumir aqui toda a nossa conversa, né, o Brasil mudou nesses últimos 5 anos, 10 anos, vamos pensar assim, né? Eu não lembro mais, mas quando a gente começou o SysBob? 2001. 2001, tem tempo, né?
mas o Brasil se posicionou. Esse ano a gente passou os Estados Unidos aí como maior produtor de carne, mas não é só uma produção de carne de qualquer forma, né? Mas a gente, além de se posicionar como o maior produtor de carne do país, a gente também tem uma qualidade produtiva que se destaca aí no mundo inteiro, com questões sanitárias, com o animal mais jovem aí sendo abatido como um todo, e a pecuária brasileira se posicionando como uma das proteínas de maior qualidade aí para o mundo inteiro. E é isso mesmo? É isso mesmo. E o próprio perfil da alimentação tem mudado a base alimentar, muito ligado à proteína animal. Então, assim, a carne é um alimento completo, nós temos que garantir que ela chega na mesa do consumidor com todos os atributos, todos os dados, todos os dados intocáveis, vamos falar assim. E garantir que esse animal seja bem tratado, seja respeitado a parte do bem-estar animal e que atenda todos os quesitos que os principais mercados exigem. Vamos tocar no outro ponto polêmico aqui, né? O Brasil realmente tem o maior rebanho do mundo e a gente sabe que é muito difícil identificar esses animais como um todo, né? Como é que a gente tem avançado, Carol, no Brasil com a identificação animal? Como é que você está vendo todo esse movimento no Brasil dos estados aí? Tem muitos estados independentes trabalhando com isso, mas como que você vê o avanço disso, a necessidade de ter essa identificação animal como um todo? Ela é extremamente essencial, até porque a implantação, né, que está sendo realizada da divulgação do Plano Nacional de Identificação Animal aí, Ele é para quando mesmo, Carol? ele é para... Já começaram, as etapas já iniciaram, né, mas a finalização, vamos falar assim, das exigências mesmo é 2032. Mas já começaram, com identificação oficial também, né, a virada, mas ela é focada para a área sanitária. Mas não deixa de poder aproveitar essa numeração, essa implantação que ela vai ser obrigatória para aderir aos protocolos. Um não substitui o outro, de forma alguma, isso é fato. Então O mercado está aquecido para isso. Tem muita procura, o mercado está bem aquecido. Nós podemos dizer que a gente vai ter uma identificação única do nascimento ao abate ali como um todo, onde a gente pode, através dessa identificação, agregar eventos, agregar protocolos. Uma coisa é a identificação animal, outra coisa é a visão dos protocolos, a visão da visão sanitária ali como um todo, né? Mas o desafio é grande num país desse tamanho. Muito grande, mas o propósito é esse. E esses movimentos, o movimento no caso, então, ele não é mais somente dos estados, ele é um plano nacional aí. Até 2032 todo mundo tem que estar brincado, todos os animais têm que estar brincados. Exatamente, é igual você falou, tem alguns estados que estão mais adiantados, mas isso é para ser como um todo, é a nível nacional. E aí, vocês querem falar algo mais sobre a rastreabilidade para todo mundo que está ouvindo a gente? O que vocês diriam aí, o porquê da gente realmente pensar num futuro da pecuária brasileira aí em outro nível, utilizando todos esses mercados que vêm por aí? A pergunta é, a pecuária brasileira vai estar pronta para esse futuro aí de todo mundo que quer comer carne? Realmente, porque hoje, né, mas Carol, a gente não produz só para nós internamente. O brasileiro agora se destacou muito fortemente aí porque é um grande comedor de carne e acho que se juntar todas as proteínas que a gente come, a gente é um dos maiores carnívoros aí do mundo, né? Mas a pecuária brasileira, com toda essa mudança, ela está preparada aí para novos desafios futuros aí para fornecer proteína para o mundo inteiro? O Brasil é um grande produtor, né? E assim, capacidade enorme de aumentar essa produtividade. E como recado final assim, sobre a rastreabilidade, ela não só como uma ferramenta de gestão da propriedade, ela é um atributo àquela produção para atender os melhores mercados e melhores rentabilidades dentro da pecuária. Então, assim, o recado que eu dou para todos os produtores hoje é tem um animal com todos os atributos possíveis, todos para atender os maiores números de mercado. Mesmo que talvez você não vá atender naquele ano, mas você tem que ter um animal pronto para atender, porque essa demanda hoje é um mercado que um país está comprando mais do Brasil, exige um tipo de animal, amanhã é um outro país. Então, se eu estiver no nível acima de produtividade e de certificação desses animais, para atingir o máximo de mercados possíveis, eu vou estar sempre pronto
atendendo os melhores mercados e tendo uma precificação superior no mercado. É um caminho sem volta. Ou faz ou faz. E com certeza está preparado, e se não está, vão se preparar. Vai dar certo. Eu acho essa mensagem muito importante, porque a gente não tem volta. E não adianta eu ser pequeno e dizer que eu não vou fazer isso, porque eu prejudico toda uma cadeia, né? Então a minha responsabilidade mesmo não tem tamanho. Ela é uma responsabilidade de toda a pecuária nacional. Então realmente a gente tem que passar por todos os processos aí, desde da identificação animal até a digitalização de tudo isso. E aí o Brasil aí se posicionando e fazendo essa pecuária ser a melhor pecuária do mundo. Obrigado vocês, obrigado mesmo pelo papo, e a gente fica à vontade aí para poder tirar qualquer dúvida sobre rastreabilidade.